Irmãos, a graça e a paz a todos. Eu vou pedir a vocês que abram suas Bíblias em Gálatas. Gálatas 3. Versículo 26 em diante. Gálatas 3 diz assim, o 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Digo isto, pois, que o tempo em que o herdeiro é menino em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. Senhor, ajuda-nos mais uma vez, para que o coração dos teus filhos se dilatem e todos aqui se sintam absolutamente livres, curados e tratados. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, nós falamos sequencialmente, falei sobre a questão da pureza, lá em Josué 8, sobre limpar o coração, a necessidade incrível que a gente tem de... Isso exatamente que a irmã Luzeni falou, a gente não tem mais nada com o pecado. O pecado não faz mais parte da nossa jornada. Toda aliança com o pecado já ficou para trás. E ainda um detalhe interessante, o pecado não tem mais força na nossa vida. Você sabia disso? O pecado não tem mais força. Hoje você se esforça para pecar. Antigamente não, você se esforçava para deixar de pecar. Hoje você se esforça para pecar, porque você agora é filho de Deus. Então o pecado, ele é o inimigo da gente, porque é uma agressão à nossa santidade. Por que a gente não quer pecar mais? Porque a gente está em outro patamar, a gente mudou de lado, a gente está agora do lado de Cristo. Nós éramos escravos do pecado, nós estávamos aliados ao diabo, e agora a gente não é mais escravo de Satanás, nem do pecado. O pecado agora foi colocado para trás da nossa vida. Por isso que a gente aqui e ali dá um escorregadão, mas imediatamente a gente tem vontade de se livrar. Não pertence mais a nós. Eu posso dizer que o pecado é um acidente de percurso. É como furar um pneu de carro. É como de repente você se perder por um instante no caminho, mas rapidamente o GPS vai dizer, você está no lugar errado, volte. Dentro de nós, o nosso desejo é a obediência ao Senhor. Amém? Então, vamos tratar um pouco sobre a paternidade de Deus, porque a dádiva que Deus deu para nós, para a gente não ter mais vontade de pecar, é que a gente se tornou filho de Deus. E não éramos filhos, né? Nós sabemos que no decurso do tempo, a gente ficou perdido, ficou distante do Senhor. A gente começou a errar. E a partir que a nossa consciência foi aflorando, nós
percebíamos que não éramos filhos de Deus. Mesmo que eu dissesse era, mas não era. Eu sou. Não sou. Foi necessário acontecer uma coisa no nosso coração: nascer de novo. Amém? Nascer de novo. Por isso que até os nossos filhos que nascem na igreja, chega um momento que eles dizem assim: pai, eu quero me batizar. Mas por que você quer se batizar? Aí ele vai explicar. O que você tem dúvida, você vai perguntando e ajudando. Chega um momento que chega o dia do batismo dele, e quando ele está lá nas águas, ele vai dizer aquilo. Ele vai dizer que ele crê em Jesus, que o Senhor deu a vida por ele, de que ele ama Jesus, de que ele realmente tem Cristo no coração, de que Jesus é o Filho amado de Deus e de que ele realmente é uma nova criatura. Quando ele fala essas coisas, aí a gente diz: então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: eu particularmente tenho muita dificuldade de entender uma pessoa que se converteu e não quer se batizar. Quem se converte, o desejo é se batizar. Alguém diz assim: mas pastor, batismo dá salvação? Não, batismo confirma a salvação. Porque o batismo é o selo. Se no Velho Testamento a salvação para o rapaz, o garoto, o homem, que tinha que cortar o prepúcio do seu sexo, não dava salvação, mas dizia que ele fazia parte de um povo escolhido. Quem diz que nós fazemos parte de um povo escolhido é o batismo. O batismo, ele é tremendamente sério, porque o Senhor, inclusive, ele junta isso. Ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Por que isso? Está dizendo: você creu, sim, ok, mas você confirma isso no batismo, dizendo: olha, eu nasci de novo, eu sou do Senhor. Então, se você ainda não se batizou, procura o pastor, entra lá na classe da escola dominical, arruma as coisas e faça isso para ontem. Para ontem. Porque você pode dizer: pastor, qual o problema? O que acontece hoje? 16 milhões de pessoas desigrejadas. Alguns lá da própria igreja a qual pastoreio foram para casa, voltaram. E às vezes eu pergunto: meu amigo, cadê você? Pastor, eu agora estou assistindo o culto pela internet. Eu não perco não, toda a minha família assiste. Eu digo: ok, bom, mas a internet é somente para quem não pode ir para a igreja. Quem está longe, quem está viajando, quem está impossibilitado. Como é que você vai exercer a comunhão? A irmã Luzeni falou: olha, nós temos então a vertical e a horizontal. Eu amo ao Senhor, mas eu amo os irmãos. Como eu vou poder crescer se eu não me relaciono com os irmãos? O irmão que está do seu lado pode até ser uma pessoa chata e difícil. Olha aí para ele, para ver se é. Não, né? Amém, graças a Deus, é bênção. Aleluia, ainda bem. Mas você precisa dele. Diga assim para ele: apesar de você, eu preciso de você. Não dá para viver sem você. Não dá. Nós precisamos uns dos outros. Nós crescemos com as pessoas difíceis. E todo mundo tem a família que merece. Mas o Senhor colocou você lá para mudar. Amém. O Senhor vai mudar a sua história, a sua família a partir de você. Dos que precisam mudar. Deixa Ele mudar. Ele é quem faz a obra. Tem gente que fala assim: se eu pudesse, trocava minha família. Não dá, não tem como. O sangue está lá. Não adianta trocar marido, não adianta fugir, porque Jacó fugiu, mas o problema ele deixou. Ele teve que voltar e consertar. Então não fuja com as bênçãos. Quer ver um outro negócio? Nunca saia pela porta dos fundos na igreja. Muita gente entra na igreja, faz uma festa, abraça todo mundo e desaparece.
Aí passa uns meses e fala assim, rapaz, nunca mais vi irmã tal. Isso acontece lá em aldeia, viu, irmã? Viu, pastor? Isso não acontece em Caruaru, não. Então, isso, a pessoa desaparece, some. Aí, de repente, você lembra. Aí você liga a pessoa, ô, pastor, esqueci de falar, eu mudei, eu estou em outra igreja. Vá lá no seu pastor, na pessoa, converse com ela, diga o motivo, explique, peça ajuda. Sabe por quê? Porque você está em processo de maturidade. Avalie se você for menino o tempo todo. Gente, nós somos filhos amados. Amém? Amém. Será que você pode dizer assim, eu sou filho amado? Amém. Você tem essa convicção? É exatamente isso. Porque tem um livro chamado O Imensurável Amor de Deus. E tem uma história nesse livro em que, lá em Cabu, o autor, ele encontra um garoto, ele conversa, ele relata isso desse livro. E o menino, quando ele disse, o dia mais feliz da minha vida foi quando eu completei 11 anos, quando eu tinha 11 anos, quando os meus pais morreram num acidente de automóvel. Ou seja, a casa dele era um inferno tão grande e havia tanta violência que ele odiava os pais. E no dia que os pais dele morreram num acidente, ele disse que foi um alívio para ele. Eu falo isso porque às vezes o ódio, a amargura, o ressentimento, o desejo de vingança está na vida de alguém. E você deve já ter encontrado isso. Talvez você tenha passado por isso ou passa, né? Sabe aquele desejo de vingança? Fala assim, bem feito. Não, é isso mesmo, morreu, já tinha que morrer mesmo, vai tarde. Mas Deus criou você e a sua família para ser um farol nessa terra. Eu vejo dessa forma. Olhe bem, nós estamos falando de comunhão e santificação. Não tem uma igreja forte se você não for forte. Se a sua família não se fortalecer. Se você não corrigir os gargalos da sua família. E eu falei, lá em casa, eu fui a pessoa que Deus usou para mudar a fé da minha família. Você que está aqui, não precisa só chegar dizendo que foi bom. Você será usado para mudar a sua família. Para mudar as pessoas que ainda não se converteram na sua família. Eu tenho um cunhado agora que está passando um momento muito difícil. Porque ele tem uma filha que foi de um relacionamento dele antigo, mas do casamento ele tem um filho. E esse garoto, eu vi ele crescer. E eu falava às vezes com ele para levar. Eu levei ele no Palavra da Vida. E quando ele começava a querer aprender as coisas de Deus, a mãe dele, que não crê em Deus de forma alguma, ela barrava o crescimento do garoto. E esse menino se tornou um homem. Hoje é um homem universitário, mas ele se envolveu com coisas, com drogas, etc. E o pai dele está muito assim abalado, especialmente porque recentemente ele foi pego sem necessidade, que eles têm um padrão muito bom, mas o vício é uma desgraça. Passaram no ABR e a polícia parou e a pessoa que estava com ele estava carregando drogas e então seguraram eles. E isso gerou uma dor muito grande no coração dos pais. E ele foi na igreja recentemente. Ele ele crê em Deus, mas ele não frequenta igreja. O pai dele foi na igreja recentemente, muito abalado. E aquele filho dele ainda não foi solto. E eu vi a dor disso e eu comecei a ter a oportunidade de falar melhor do Senhor. Eu estava nesses dias refletindo aqui de como a gente pode, ajudar. Mas assim, mesmo dentro daquela situação da minha família, eles têm honra por mim, porque ele me procurou. E quando ele me procurou, o Espírito Santo falou assim, olha, ele não me segue, mas ele está honrando você porque ele está te procurando. Então alguém pode procurar você que está numa situação muito difícil. E na hora que procurar, saiba disso, está procurando porque você é um farol de Deus. Você é jovem, uma pessoa com 12 anos, 13, 14, pode ser um instrumento de Deus para tirar alguém do pecado, da desgraça. Os meninos aí, que tem vários aqui adolescentes, sabem que tem vários amiguinhos que estão querendo tirar a própria vida. Há um processo muito grande hoje de suicídio.
e de tentativa de suicídio. Gente, o homossexualismo invadiu os nossos jovens de uma forma muito profunda. Vários pais na minha igreja têm me procurado apavorados. Pastor, a minha filha, eu peguei lá na internet, ela está apaixonada por outra menina, é o garoto. E eu tenho falado isso abertamente lá em casa. Esse assunto a gente entra e não adianta você falar assim, é do diabo, é não sei o que. Não, a gente tem que se especializar nisso para resgatar. Um coração vazio de um jovem ou de um adulto, ele se torna vulnerável na mão dos maquiavélicos satanistas, de homens e mulheres que estão destruídos. A gente tem muitas histórias de milagres na igreja, especialmente nessa área de homossexualismo, mas também vários pais, irmãos, eu estou dizendo, vários pais da nossa igreja que estão chegando e estão passando por isso. E é uma coisa incrível. E a gente não sabe como lidar, como ir, como abordar o assunto, porque não basta só dizer, olha, Deus te ama. Eu quero entender que é pelo lado da paternidade. Nós precisamos resgatar a paternidade de Deus dentro da nossa igreja e da nossa família. Primeiro, eu acho muito bonito quando um pai que de repente ele fala que gerou lá no passado, em algum momento, tinha filhos, aí ele casou, mas ele voltou atrás e reconheceu e achou a paternidade, deu uma paternidade ao seu filho. E paternidade não é só botar no registro, é converter o coração ao filho, como Malaquias diz. Malaquias diz que o Senhor, que nos últimos dias os pais converterão o coração aos filhos. Olha, interessante. E depois os filhos aos pais, para que o Senhor não venha ferir a terra com maldição. Sabe onde está o resgate da nossa família, da nossa cidade? Uma paternidade bem resolvida. Homens e mulheres tendo o coração restaurado na paternidade. Escutem, irmãos e amados, há um processo de orfandade muito grande no nosso mundo. O Brasil é um país muito amaldiçoado nessa área de não reconhecer paternidade. Andei agora no Amazonas, as meninas de 9, 7, 11 anos, a maioria já foi abusada. É um assunto que você não pode tocar na tribo, porque aquilo não tem lei, a lei é deles. Você vê as meninas bem novinhas, de 11 anos, com filho no braço. Há um espírito de sensualidade geral. A região do norte, Manaus, Belém, virgindade é um negócio que não existe mais. Esse assunto nem se toca. Isso vem desde o tempo do Império da Borracha. E nós precisamos resgatar isso de novo, paternidade de Deus no coração dos homens, dos nossos jovens. Porque às vezes alguns pais acham que o filho tem relação sexual, ele sendo macho, dentro da igreja, quer dizer, ele sendo assim, quando vai lá falar, meu filho é homem. Não tem afirmação de masculinidade e mesmo feminismo através de relação sexual. É somente o caráter sendo tratado por Deus. Então, uma igreja curada, uma igreja sadia, ela também faz com que nós tratemos essa área dentro de nós e que possamos levar isso. Agora mesmo, a Damares, que é a ministra, junto aí com o presidente, falou sobre que prevenção e virgindade e não ter relação é o melhor caminho para a prevenção. OAB e um montão de gente, e psicólogos e etc. estão querendo processar porque diz que isso é uma afronta à liberdade. Nós temos que orar mais. Temos que orar, que é justamente para que o Brasil não crie uma questão moralista, mas aceite o que a palavra de Deus diz. E isso tem que começar dentro da nossa história, da nossa casa, dentro da igreja. Então, paternidade bem resolvida é o que de fato nós precisamos. Paulo está dizendo aqui, em Gálatas 3, desculpe, o vento bateu aqui, deixa eu voltar. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos quanto fostes batizados em Cristo, fostes revestidos. O que é uma pessoa revestida de Cristo? É como se você fosse no armário, achasse a roupa de Jesus e vestisse ela.
Já imaginou? Então, a hora que você veste a roupa de Jesus, você passa a ter o cheiro de Jesus, as cores das roupas de Jesus, o manequim de Jesus. A Bíblia diz que a gente está revestido de Cristo, porque nós somos pessoas que nós não damos mais certo nos outros manequins. Tem que ser o de Cristo, é o de Jesus na nossa vida. Então, nós precisamos combater algumas coisas. Se o Senhor está dizendo que nós somos filhos amados, vamos combater o espírito de orfandade que às vezes habita dentro de nós. Deixa eu falar, eu não sei como você foi criado. Pode ter sido de um relacionamento fortuito, um encontro casual. O pai pode ter ido embora assim que sua mãe engravidou. Pode ter morrido. Pode ter sido de um abuso, tanta coisa. Mas em Cristo você será resgatado completamente. Absolutamente. Queridos, o sentimento de orfandade gera em nós que nós não somos filhos, que nós não merecemos, que aquela pessoa brilha mais do que eu, que aquela pessoa tem mais direito do que eu. Eu começo a fazer comparações. É uma pessoa que foi ferida, machucada, dominada por sentimentos de desamparo, de abandono. Muitos são os fatores que poderão gerar um sentimento de orfandade. São causas diversas, algumas delas. A morte prematura dos pais. Alguém fala assim, meus pais morreram, minha mãe morreu de parto muito cedo, meu pai também. Pode gerar um sentimento de vazio. Como é que você vai? Puxa, como é que eu vou celebrar os meus pais? Pode ser abandonos pelos pais legítimos. Eu conheci isso já em alguns casos. A pessoa se sente abandonada pelos pais. Um processo de adoção sôfrego, sentimentos de orfandade, decepção com os pais. Tem um garoto que faz parte lá do nosso instituto, né? Esse instituto que a gente tem numa zona rural lá, que tem 300 e poucos meninos, a gente dá entrada neles lá, eles de 3 a 7 anos. Depois eles crescem com a gente lá até 18, 19 anos. É um projeto antigo, foram vários pastores que passaram, e eu estou pastoreando agora essa igreja, é uma igreja rural, e esse projeto é uma fundação. E tem um rapaz que um dia bateu uma loucura nele, ele enlouqueceu. Sabe quem enlouqueceu? Teve que ir para o psiquiatra, a gente teve que internar ele realmente no hospital assim. Mas eu me interessei pela causa dele e comecei a conversar. É o Jonathan. Eu disse, Jonathan, conta a sua história. Você tem pai? Aí ele disse assim, não. Aí eu disse, me dá a sua identidade. Aí ele me deu a identidade, só tinha o nome da mãe. Eu disse, por que o nome do seu pai não consta aqui? Seu pai morreu? Ele disse, não morreu. Não morreu, mas aqui morreu. Eu disse, eu quero conhecer seu pai. Ele disse, onde é que mora seu pai? Ele disse, mora lá em casa. Eu disse, como é que pode isso? Eu disse, eu quero conhecer essa história. Eu fui lá na casa dele. Aí cheguei lá, estava o pai dele, a mãe e mais 2 irmãos. Eu disse, conta essa história. Aí como é que foi? O pai namorou com a mãe. E ela engravidou. Quando ela engravidou, eles brigaram e ela botou ele para correr, o pai. Eles não eram casados. E ele foi embora. E ele foi embora e ele passou 7 anos fora e ele se relacionou com a outra mulher, casou para lá. E depois de 7 anos, ele voltou. E então, quando ele voltou, o Jonatas era um garotinho de 7 anos por aí. E ele veio morar em casa. E ele casou com a mãe e nasceram mais 2 filhos, um casal. Então, o Jonas cresceu, hoje é um rapaz, mas nunca foi no cartório colocar o nome do pai. E ele revoltado, inclusive querendo matar o pai, por conta dessas coisas. E eu conversei com ele lá, com o pai dele, eu disse, qual o problema do senhor botar o nome do seu filho neles? Nenhum. Eu digo, a gente pode resolver isso? Eles podem. Disse, então eu vou fazer isso. E a gente vai dar uma festa no dia. Uma festa
do fim da orfandade. E o Senhor vai pedir perdão ao seu filho, para que seu filho de novo entre espiritualmente. Porque quando há uma orfandade dessa natureza, de um pai vivo, e mais ainda, eu nunca tinha encontrado um caso desse, que mora dentro de casa, você também abre precedentes onde o que mais o diabo planta no coração das pessoas é a orfandade. Jesus estava sendo batizado, e o céu se abriu, e uma voz do céu, do Pai, dizia, o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Não foi ninguém mais que disse. Quem disse foi o Senhor, o Pai dele. E a Bíblia diz que naquela hora, né, o Espírito Santo em forma de pomba pousou sobre Jesus. Jesus fala assim, eu tenho um Pai que me ama. Mas Jesus é levado ao deserto. Lá no deserto, faminto, batizado, e com a declaração do Pai, ele tem um encontro com o diabo. O que é que o diabo diz? Se tu és o Filho de Deus. Qual o papel de Satanás nesse mundo? Acabar com a paternidade. Destruir a paternidade no coração das pessoas. Há muitos homens de Deus e mulheres dentro da igreja trabalhando com ministério, mas há uma orfandade na alma. Há um vazio no coração. Há muitas pessoas. Eu conversando com uma mulher, uma certa feita, ela dizia, pastor, eu sou bem casada, tenho um marido maravilhoso, filhos lindos, financeiramente estamos resolvidos, mas eu tenho uma angústia dentro de mim. Há uma angústia que eu não consigo resolver. Eu disse, conte a sua história. Porque antigamente, irmãos, eu trabalhava assim em gabinete. É aquele sistema que eu aprendi. Não, isso não pode, você é nova criatura, a gente vai orar e ponto. Eu passei a investigar a vida da pessoa, que me abriu, deu achar os gargalos, por que é que a pessoa não vai? E ela me disse, me fale do seu pai. E ela disse assim, meu pai é um amigo meu, mas não temos nada, nenhuma relação. Ele criou até 5 anos, depois ele foi embora com uma outra mulher. E o que é que você sente? Nada, não sinto nada. Você não sente raiva? Não. Tristeza por isso? Não. Está resolvido, pastor. Não é esse o problema. E no final da conversa eu disse, o problema é esse. No fundo você sofre uma rejeição dentro de você. Há uma paternidade não resolvida. Ela disse, não, ela teimou comigo até o fim que não era. Eu disse, vamos andar. A gente caminhou um tempo. 1 ano depois, ela chegou para mim e disse, pastor, eu sei que é realmente a questão de paternidade em mim. E a gente conversou e oramos e foi resolvido isso. Ela foi curada. Ela foi uma das que viajou comigo para o Amazonas e ela deixou de ter aquela angústia no coração. É isso que o Senhor está dizendo aqui na sua palavra, quando diz que realmente nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus, uma vez confirmados e ratificados, são filhos resolvidos. Você pode sair daqui cheio de dons espirituais. Eu preciso dizer uma coisa, Deus não vai tirar seus dons espirituais, mas você precisa ter mais do que dons espirituais, você precisa ser resolvido na paternidade com Deus. E na sua paternidade de aliança com o seu Pai. Então, algumas outras coisas. Um processo de adoção mal feito ou sofredor pode fazer com que você se mantenha decepcionado. Você foi adotado ou dentro da sua casa, vive com seus pais, mas não teve uma afetividade, não foi beijado, abraçado, não tinha um diálogo, e você ressente-se disso, e isso pode ter feito com que você tenha sido um pai frouxo. Às vezes fala assim, meu pai foi tão carrasco comigo, que eu vou ser diferente com eles. E aí você deixa os filhos correrem. Não, não precisa. Eu não quero ter um filho numa caixinha. Ou seja, por causa de um abuso lá atrás, você abusou de uma outra forma. Eu não sei exatamente se você se sente resolvido na sua paternidade, mas eu descobri uma série de erros na minha paternidade. Meu pai mora com minha mãe, é casado até hoje, amo os velhos lá, são amigos, a gente tem um diálogo. Mas eu lembro que meu pai era omisso.
Minha mãe era quem dava todas as ordens em casa. Meu pai saía para ir comprar gado fora, passava 15, 20 dias. Chegava, às vezes vinha com dinheiro, às vezes não vinha. Mas faltou realmente ele ter uma regra maior como pai na minha casa. Embora isso, hoje eu consigo corrigir isso do ponto de vista espiritual. Mas quando um pai, ele está dentro de casa e ele é omisso, ele fala assim, deixa sua mãe resolver, resolva que sua mãe está bem. Ou então é carrasco, ele precisa resolver isso. Mas isso pode ter aberto ferida em você. Ou ele fazia predileção, elogiava, olha fulano, veja como é uma bênção, olha, você deveria copiar o tempo todo. E o outro só botava para baixo. Não beijava, não orava. Cada filho é um filho diferente. Tem uma história diferente. E nós precisamos corrigir isso no Senhor. Às vezes você tem que chegar depois de anos. O pai já morreu, você fala, pai, se o senhor estivesse aqui, eu lhe perdoaria. Você tem que se perdoar. Tem que ser tratado na alma e no coração, para que você viva bem. Sentir-se órfão, com o tempo, gera uma paralisia. Mesmo que tenham sido cuidados com os pais, tá, com boa educação, o sustento, o exemplo, mas pais que nunca atingiram o coração dos seus filhos. Pais, quem é pai aqui? Levanta a mão. Atinjam o coração dos seus filhos. Atinjam o coração dos seus filhos. Filhos, você não ganha filho com presente, você não ganha com roupa, não ganha com viagem, não ganha porque vai para o time de futebol preferido. Você tem que ir ao coração do seu filho. Quem caiu aí? Um homem aí para matar essa barata. Pronto, já era. Não foi para a eternidade porque não tem alma. Então, pais, tenham o coração convertido a atingir o coração dos filhos. Às vezes a gente está evangelizando e a gente não lembra disso. Porque você está falando de um Deus amoroso e o cara foi abusado pelo pai. Como é que ele vai pensar num Deus amoroso? Aí você às vezes tem que trabalhar o coração para dizer quem é o pai verdadeiro. Quem é o pai genuíno. Então um sentimento de orfandade sempre carrega um aliado, e esse aliado se chama rejeição. Uma pessoa que se sente rejeitada, ele entra na igreja e não fica. A Bíblia diz no Velho Testamento que o órfão, que aquele filho que era chamado de bastardo, ele ficava até a 10ª geração fora da congregação. O que significa isso nos nossos dias hoje? É alguém que entra na igreja, quando o pastor está pregando, ele acha que o pastor é autoritário. Ele está falando do amor de Deus, da graça de Deus, ele fala assim, desconheço isso, e ele não fica. Ele fica inquieto em vários locais. Ele não resolve o seu problema, porque tem uma orfandade suplantada no coração. Nós às vezes estamos na igreja anos, mas a gente não consegue desenvolver uma alegria no Senhor. Não consegue desenvolver realmente uma evangelização e falar da graça de Deus, porque dentro de nós carregamos um espírito de orfandade, de bastardia, de abuso, de coisas que a gente, não consegue entender. Há pessoas que chegam a ser pisadas, porque tem duas formas, gente, olhe bem. Um é o revoltado com tudo. Não, esse negócio, lá na minha casa, se tiver que casar, quem manda sou eu, às vezes diz a mulher. Porque em casa viu uma mãe sendo massacrada, abusada pelo marido. Ou então porque ela era muito omissa, e ela fala assim, não serei desse jeito. E tem a outra pessoa que não se revolta, apanha, é machucado. Meu filho estudou até o ano passado numa escola particular, e esse ano foi para a rede pública. E eu falei assim, João, tenha cuidado, porque tem bullying. E tem alguém que pode ficar falando você, chamando disso, daquilo outro. Ele falou assim, eu não ligo. Aí eu disse, não, você tem que ligar. Você tem que ligar porque você não tem que ficar omisso diante da pessoa que está falando de você. Dizer, não ligo, não. Se levanta e pergunta, o que é que você tem, rapaz?
Qual o seu problema? Diga o seu problema para eu poder lhe ajudar. Você vai inverter a situação para ajudá-lo. Porque se a pessoa está o tempo todo lá tirando, botando apelido, chacota, tem um problema com aquele. Lembra daquele engraçado? O mais engraçado, às vezes, é o camarada que está mais triste e abatido e vive numa capa. É o mais engraçado. Tinha aquele ator Williams, como era o nome dele? Robin Williams. O cara era um cara engraçadíssimo, os filmes dele maravilhosos. Mas quando ele ficou velho, cego, ele foi lá e se matou. Ele era uma pessoa abandonada, triste, isolado. Vá atrás da história que tem uma paternidade não resolvida. Escute bem, toda paternidade resolvida destrava a pessoa para fazer grandes coisas de forma alegre, feliz, na dependência do Espírito Santo. O Senhor está chamando a gente para ter uma paternidade resolvida. Em Cristo eu resolvo a minha paternidade. Porque Ele diz para mim, como disse para Jesus, você é um filho amado. Filho amado. E é interessante essa questão de paternidade, que nós poderíamos estudar muito e avançar bastante, mas o que nós somos chamados é para desenvolver a nossa vida de uma forma profunda. Porque se você não desenvolver sua paternidade, olha o que é que diz a palavra de Deus. Todos quantos fossem batizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo. Depois, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? Somos uma unidade curada, com a paternidade bem resolvida. Tem até um livro chamado Paternidade Bem Resolvida, de um rapaz lá da igreja de São José dos Campos, lá do pastor Carlito. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. É quando a gente resolve os nossos fiascos, os nossos fracassos, os nossos buracos, as depressões, os vazios, a orfandade. Quando a gente, de fato, fala assim, olha, meu pai pode ter sido um prostituto, pode ter sido um assassino, pode ter morrido, eu posso ter sido achado na lata do lixo, mas se hoje eu sou de Cristo, eu tenho uma paternidade bem resolvida. E a partir de mim, se abre uma nova história. Deus levantou você para corrigir a história da sua família. Ah, pastor, minha família já é abençoada há várias gerações atrás. Então o Senhor te levantou para continuar a história extraordinária da sua família. Amém, queridos? Para que Jesus veio ao mundo? Para corrigir a paternidade na família e fazer com que um novo farol se abrisse. Então a igreja, muitas vezes, não tem a concepção do poder que Deus deu a ela. O poder... O Senhor diz, eis que eu vos dou poder. Você é uma pessoa que tem o poder do Espírito Santo. Por isso que seja curado em nome de Jesus. Mulher curada. Uma mulher curada, ela é uma esposa fantástica. Um homem curado, ele é um esposo extraordinário. Ele não fica fazendo raiva aos filhos, não fica maltratando. Ele olha e ele não fica se vingando. Porque às vezes eu encontro algum homem chega para mim e fala assim, meu pai, ele era um homem muito duro. Se a gente chegasse em casa meia hora atrasada, a porta estava fechada, não entrava. Não. Na verdade, ele está tendo um problema lá dentro de paternidade, precisa resolver. Nós somos chamados, versículo 1 do 4 diz assim, digo, pois, que em todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Na lei judaica de 14 a 21, a pessoa não poderia tomar posse da herança. Então ele estava lá, era filho, ia herdar, mas era como se fosse um servo, não podia tomar conta de nada. Saiba de uma coisa, ao sair daqui, não importa a sua idade, não seja menino espiritual, seja curado no Senhor, seja maduro, madura.
Deus usou Davi, era um jovenzinho, usou Daniel quando foi adolescente para o exílio. O Senhor pode usar você, mas não é só usar, você pode ter a sua vida. Eu não sei se você sofre de vazio, de perseguição espiritual, mas o Senhor quer curar você nessa noite. Ainda está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos e estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Olha o 4. Mas vindo a plenitude dos tempos. Quem é a plenitude dos tempos? Jesus. Ele veio. Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir você, curar completamente. É como uma moça chegou para mim e disse assim: pastor, meu pai saiu de casa muito cedo, foi morar com uma outra pessoa, e hoje essa pessoa deixou ele está doente, pressão alta, diabetes elevada, mora sozinho, pai. E chego lá, eu vou lá, eu tenho pena do meu pai, não sei o que dizer, mas tem aquela tristeza do que ele fez na nossa família. O que é que eu faço? E ela chorando muito, eu dei a instrução de vá lá, converse com seu pai, resolva a sua paternidade com ele, diga: pai, apesar do que o senhor fez com a gente, eu perdoo o senhor e declaro o meu amor pelo senhor, e que a minha vida está resolvida. Eu estou curada, porque Jesus resolveu. E vá lá, abrace. Ao invés de você só ir como filha, vá como filha do Altíssimo, para ser bênção na vida do seu pai. E ela foi lá, ela é uma mulher, mãe, casada, tem um negócio. Ela foi lá e disse: pai, eu vim aqui hoje dizer que o senhor não me deve nada. Eu já lhe perdoei pelo que o senhor fez. Eu vim aqui passar o dia com o senhor. Eu vim aqui hoje fazer sua refeição. Eu vim aqui dizer que é bom saber que o senhor está vivo. E aquele homem chorou, pediu perdão a ela, abraçou. E ela depois voltou dando aquele testemunho para mim: disse: pastor, como saiu um peso de mim. Como saiu um peso da minha vida. Então, às vezes você carrega um peso, alguém na sua família carrega um peso. Porque toda pessoa que é estúpida, abusadora, todo abusador, em algum momento foi abusado. Em algum momento ele foi abusado. Em qualquer área, seja moral, física, financeira, algum momento teve uma brecha, onde teve uma infiltração, Satanás entrou, se irandou no negócio, marcou, porque é o papel dele. Ele tentou fazer isso com Jesus, mas Jesus tinha uma conotação muito forte. Ele sabia: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Eu tenho um cunhado que adotou 2 filhos, gêmeos eles. Eles tentaram de tudo e não conseguiram engravidar. Então, eles adotaram. E os filhos para eles vive como tivesse vindo do útero da esposa. E aqueles meninos têm tudo. São ali, estão na igreja e tal. Deixa eu lhe falar uma coisa. O filho natural não herdará o céu. Só herdará o céu o filho que foi adotado. Por isso que a gente tem que passar pelo processo de adoção do Senhor. E quando eu digo isso, não importa se alguém foi abusado em casa, se foi adotado, se foi rejeitado, se foi esquecido, se ele foi abusado ou mesmo esquecido, ou era uma pessoa em que havia predileção na casa, isso hoje não importa mais se você levar a cruz. Não importa mais. Importa que o Senhor lhe adotou, olhou para você. Eu vou ilustrar isso, é uma história no tempo do Zika vírus. Você sabe que muitas crianças foram abandonadas nos hospitais. Na hora que a mãe soube, ou que o pai soube, especialmente o pai, várias crianças foram abandonadas. E havia um local, uma casa de adoção, nós temos lá em Aldeia também, a nossa igreja também está dentro de um processo desse, nós temos também um abrigo, em que tem várias crianças protegidas sob a lei, e é uma família missionária,
Nós temos vários irmãos trabalhando dentro desse contexto que a gente não divulga, é muito protegido, isso tudo, mas temos uns irmãos que vieram da Suíça, temos algumas pessoas que vieram de outros países, da América, estão todos lá trabalhando, envolvidos. Esses irmãos têm dado a vida por isso, largaram tudo lá fora, estão lá em aldeia, adquiriram uma propriedade lá e a gente está dentro lá. Então, tinha um casal que havia tentado de tudo para engravidar e não conseguiu. Então, conversaram entre si e resolveram adotar. E foram numa dessas casas de adoção verificar. E foram olhar. Como nesse abrigo que a gente tem também, as crianças são adotadas, a maioria. E eles andando no local lá, e viram de repente uma criança com microcefalia. E os dois, um olhou assim para a criança e bateu aquele negócio no coração da mulher, da mãe. Aí ela olhou assim para o marido, e ele olhou também assim, o coração bateu assim: você está sentindo o que eu estou sentindo? Bateu um amor à primeira vista por aquela criança com microcefalia. E eles foram ao juiz e falaram assim: tem uma criança lá, de nome tal, a gente gostaria que fosse ela. Aí o juiz: tem certeza? É essa mesmo. Fizeram todo o processo e levaram a criança para casa. Você já imaginou isso? Nós éramos feinhos, rejeitados. O diabo dizia: a gente, vocês pertencem a gente. Só que um dia nós estávamos no berço, lá, da adoção. E Jesus saiu andando assim, ó, e falou assim: você foi aceito pelo Senhor. Você foi adotado pelo Senhor. E foi amor à primeira vista. Foi isso que o Senhor fez comigo. Foi isso que o Senhor fez com você. Eu preciso, falta mais alguma coisa? Pergunto, falta mais alguma coisa? Falta? Não. Não importa quem foi seu pai, quem foi sua mãe. A melhor coisa do mundo é ser adotado por aquele quem deveria realmente nos adotar, o Senhor. E o Senhor não nos rejeitou. O diabo diz: você não vale nada, você foi adúltero, você foi mãe antes do tempo, você trapaceou, enganou, mentiu, você não é querido lá na sua família, até assassino. E o Senhor fala assim: eu amo você. Eu adoto você. Eu tenho um amor incrível por você. É com você que eu quero uma vida de relacionamento de qualidade. Paternidade bem resolvida. Uma adoção perfeita. Uma adoção de crescimento. Por isso, uma vez que você é adotado pelo Senhor e não se sente mais o patinho feio, o rejeitado, você é livre, curado, tratado, tem o cheiro de Cristo, está vestido com as vestes de Cristo, para produzir neste mundo mal, para viver além. Queridos, só o Espírito Santo faz isso com a gente. Só Ele entra aqui, ó, se aloja e não sai mais. Você já imaginou? O Senhor, a pessoa pode ser uma pessoa que não tem o nome escrito no cartório, mas você está escrito no cartório celestial, tem mais validade ou não tem? Tem ou não tem? Naquele livrão do Senhor escrito com sangue, o sangue de Cristo, aquela caneta, aquela pena escrevendo o seu nome e falar: você está registrado aqui no livro da vida. Sabe que o Senhor não esqueceu você, que Ele trouxe você aqui para você arrebentar lá fora. Se você de fato é um filho adotado, ou se não for permitir a adoção do Senhor, porque Ele está dizendo: eu estou batendo na sua porta, você vai chegar lá fora, vai arrebentar. Não pelo que os outros dizem, não pelo que o diabo fala, mas porque foi o Senhor que lhe adotou. Por isso, o versículo 6 diz assim: porque sois filho, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Interessante, porque o Senhor falou em grego e aramaico,
como se dizendo assim, seja para gentil, para judeu, é papai. Qualquer língua é papai. É uma expressão de carinho. Olha o versículo 7 para a gente fechar. Assim já não és mais servo, escravo, mas filho. E se és filho, és também o quê? Por Cristo, herdeiro. Será que você se acha um filho amado? Fala aí para o seu irmão, você é filho amado. Amado de Deus. Vamos ficar em pé? Quero orar com vocês nessa noite. Para a gente orar nessa noite. Você só pode desempenhar um trabalho em paz, com alegria, sem manipulação, sem abuso, se você tiver a paternidade bem resolvida no seu coração. Talvez você mesmo seja uma pessoa que tenha abusado da sua paternidade e quer corrigir. Talvez sair daqui vai procurar alguém e vai corrigir. Eu quero orar com algumas pessoas nessa noite. Tem uma música que diz que quero voltar ao início de tudo. Vocês lembram dela? Dá pra gente cantar? Dá pra tocar? Quero. Ajudem ela aqui, que ela ficou assim. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. A gente vai repetir, mas antes, algumas pessoas virão aqui nessa noite aqui à frente. Você que tem sentimento de orfandade, de bastardia, de situações não resolvidas, raiva, vazio nessa área. Mas o Senhor está dizendo, você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Eu vou pedir que você saia do seu lugar. Você pode trazer até sua família, se quiser toda. Você vem aqui à frente, dando um passo para Cristo, dizendo, Senhor, eu quero sair aqui com o meu coração cheio da paternidade de Deus. E depois eu vou resolver o que tem lá fora para resolver. E você vai resolver, porque você não vai mais se esconder, você vai resolver. Você pode sair do seu lugar enquanto a gente vai cantar de novo. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor.
Gostaria que ainda aquelas pessoas que sabem que tem uma área que precisa ser tratada, essa parte de paternidade, tenha coragem e rompa com isso, que às vezes você tem medo, tem vergonha, mas vem à frente. Pode ser coisas do passado. Pastor, meu pai já morreu, não adianta mais mexer nisso. Seu coração talvez tenha que levar isso ao Senhor hoje. Faça isso em nome de Jesus, porque você, com a paternidade bem resolvida, é onde você resolve sua vida lá fora. Em nome de Jesus, saia mesmo, seja corajoso, porque é você. Às vezes você tem que romper, é um rompimento. Você realmente saber que Jesus é poderoso na sua vida, você quer parecer com Ele, saber que Ele faz a obra, que Ele deu a vida por você, o sangue dele, para você ter seu nome escrito no livro da vida e você romper com todas as dificuldades. Pode sair, em nome de Jesus. Se você assim entende, vem e rompe e diga: Senhor, é eu e o Senhor. Eu vou resolver lá fora isso também. Ter que conversar com alguém, às vezes é com a mãe, com o irmão, às vezes está aqui, mas acha que não tem que acertar com o irmão, com o pai, com o avô, uma área tão difícil. Então venha à frente, em nome de Jesus. Deixa o Senhor operar no seu coração, deixa Ele tratar a sua alma, deixa Ele fazer a obra na sua vida. Venha sem medo, em nome de Jesus, porque esse é o lugar, sabe, irmãos? Aqui é o lugar dessa igreja. Esse acampamento Deus levantou para tratar as pessoas, para gerar uma profunda comunhão e restauração. É aqui, para quando você voltar para o campo, estar renovado. Você pode vir enquanto a gente vai louvando ao Senhor. Deixe Ele trabalhar. É o Espírito Santo do Senhor restaurando vidas. Aleluias. Filho amado, em meus braços descansa. Filho amado, filha amada, Jesus, é a paternidade do Senhor da nossa vida resolvida. Aleluia. Ouça o que o Senhor diz: filho amado, filho amado,
realmente filho amado do Senhor, vamos orar. Deixa o Senhor operar profundamente na sua vida. Só saia daqui se for curado, curada. Todo buraco na alma tem que ser preenchido com o sangue de Jesus. Restaurados, filhos transbordantes da graça, revestidos de Cristo, santos, irrepreensíveis, para poder ver uma nova geração. Onde quer que você pisar com a planta do seu pé, onde você estiver, é a presença do Espírito Santo e do Senhor naquele lugar. Uma igreja cheia da graça do Senhor. Uma família em que as pessoas se amam, se falam, se perdoam, se restauram, porque tem um bom cheiro de Cristo. Senhor, louvado seja o teu nome, por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor já tratou, por aquilo que o Senhor está tratando. Uma igreja lavada no sangue de Jesus, um povo transformado. Senhor, espírito de orfandade, nós repreendemos e dizemos fora, em nome de Jesus. Espírito de bastardia, fora, em nome de Jesus. Espírito de abuso, fora, em nome de Jesus. Ó Deus amado, abençoa tuas filhas e teus filhos, porque somos filhos amados do Senhor, filhos tratados, filhos curados, filhos cheios do Espírito Santo. Uma igreja renovada, Senhor, uma igreja viva, uma igreja que ama a tua palavra, famílias fortalecidas no Senhor, igreja forte no Senhor. Ó Senhor amado, graças te damos, porque o Senhor está curando corações nessa noite, curando vidas, renovando, quebrando as barreiras, porque em Cristo não há, Senhor, cor, distinção, etnia, sexo, todos são um em Cristo Jesus. Aleluias, louvado seja o teu nome, Senhor. Somos abençoados, curados e tratados em nome de Jesus Cristo. Aleluias, amém.